Olá, como estás? Aqui é o Ricardo com um vídeo. Bem-vindo. Eu tenho feito vídeos acerca de agricultura biológica, tenho falado acerca de fungicidas e hoje venho continuar a falar dos fungicidas que utilizamos para a agricultura biológica, porque se nós queremos produzir com qualidade, se queremos fazer uma produção com plantas saudáveis, plantas viçosas, portanto produzir com qualidade, ter boas plantas na nossa horta e nas nossas culturas, nós precisamos de fazer uma proteção da nossa cultura eficiente. Temos de aplicar produtos, portanto, embora estejamos em agricultura biológica, nós temos que aplicar produtos que sejam eficientes para a proteção da nossa cultura. No último vídeo falei acerca do enxofre e das potencialidades do enxofre. Hoje venho a falar acerca do cobre. Porque o primeiro fungicida que apareceu foi o cobre. E como? As pessoas começaram a utilizar a água com que lavavam as peças em cobre, porque antigamente havia muitas peças em cobre, tanto caldeiras como outro tipo de utensílios, eram feitos em cobre. E as pessoas, obviamente, lavavam essas peças. E começaram a utilizar essa água para despejarem sobre as plantas, para assim repelirem certos animais indesejados. Como, por exemplo, acho que um deles era o javali, também alguns insetos, etc. Começaram, portanto, a utilizar essa água para esse fim. E repararam que as plantas onde derramavam esta água não apanhavam fungos. E repararam isso sobretudo no caso das videiras. Portanto, videiras onde despejassem esta água não apanhavam nem milho nem oídio. Assim apareceram os primeiros fungicidas cúpricos, que são os fungicidas à base de cobre. Então, hoje eu venho aqui falar acerca de 3 tipos de cobre que nós atualmente utilizamos em agricultura. Então, estes cobres são, ou seja, o elemento é o mesmo, é o cobre, mas em diferentes formas químicas. E estas diferentes formas químicas deram origem, portanto, à existência de o mais variado tipo de fungicidas e para os mais variados fins. Ou seja, como fungicidas eles combatem um largo espectro de fungos, ou seja, combatem muitos fungos. Enfim, é isso. Nós podemos utilizar estes elementos em agricultura biológica: o sulfato de cobre, o oxicloreto de cobre e o hidróxido de cobre. Então, vamos lá ver. Portanto, eu já disse, são diferentes formas químicas. Aliás, o sulfato de cobre é a tão conhecido cal da bordaleza. Pronto, os fungicidas cúpricos são os fungicidas feitos à base de cobre, tal como eu já referi. Estas são os 3 tipos de cobre, portanto, as 3 fórmulas químicas que existem: sulfato de cobre, hidróxido de cobre e o oxicloreto de cobre. E depois aqui o que é que vai variar? Vai variar é a concentração de sais. Mas primeiro deixa-me explicar-te como é que o cobre combate os fungos. Portanto, o cobre funciona por contacto. Também tem efeito preventivo, sim. O cobre, o que é que faz? Portanto, num pacote fungicida, nós temos o sal, que é a solução, e temos os metais pesados, que é o próprio cobre em si. O cobre é um metal pesado. Quando este elemento cai sobre o fungo, portanto, inibe logo a sua atividade, o fungo não se vai desenvolver mais, ataca e destrói a parede celular, retira-lhe o oxigênio, asfixia o fungo e inibe a sua ação enzimática. Portanto, é isto o que faz. Portanto, o cobre realmente mata o fungo e elimina o fungo. Nós podemos, portanto, ter fungicidas com estes elementos, portanto, isoladamente, por exemplo, pacotes onde só há sulfato de cobre, que é o caso da cal da bordaleza. Temos fungicidas, pacotes onde só contém hidróxido de cobre, ou então só oxicloreto de cobre. Mas também temos combinações. E em agricultura biológica podemos ter, por exemplo, hidróxido de cobre mais oxicloreto de cobre, fungicidas feitos noutra base. Depois também podem ser adicionados outros tipos de fungicidas a estes cobres, ou seja, o oxicloreto de cobre pode ser adicionado o mancozeb, espero não me ter enganado no nome, ou seja, podem ser adicionados outro tipo de fungicidas para terem um efeito mais forte ou também terem efeito sistémico, por exemplo, mas estes de que estou a falar agora já não podem ser utilizados em agricultura biológica. Em agricultura biológica pode ser utilizado o hidróxido de cobre ou então o oxicloreto de cobre.
Outros fungicidas não podem ser utilizados. Agora, temos uma coisa. O que vai variar de fungicida para fungicida muitas vezes é a quantidade, é a concentração em cobre. Quanto mais concentração em cobre tivermos, maior é o seu efeito. Mas aqui temos de ter cuidado com uma coisa, que é com a fitotoxicidade. Por exemplo, um fungicida que tem uma grande concentração, se o aplicamos em plantas sensíveis, por exemplo, alfaces, ou então plantas ainda pequeninas, por exemplo, nós plantamos agora macieiras e elas estão com a folha, se lhe aplicarmos um cobre muito concentrado por cima, nós corremos o risco de queimar a planta. Pronto, então temos que ter cuidado com estas fitotoxicidades. Em países onde se pratica uma agricultura muito intensiva, o que é que acontece? Nós, por vezes, aplicam-se cobres muito concentrados. No Brasil, por exemplo, no caso da soja, aplicam cobres às vezes muito concentrados e contaminam o solo, pronto, com excesso de cobre e excesso de metais pesados. Então, temos de ter atenção a isto. Se a concentração for muito forte, corremos o risco de queimar a cultura e causar toxicidade no solo. Temos de ter atenção ao risco de toxicidade. Para tal, nós sempre que fazemos aplicações em cobre, temos de ler bem o rótulo do produto. Imaginemos que queremos aplicar cobre nas nossas hortícolas. Temos que ler o rótulo, portanto, para sabermos que concentração é que nós vamos utilizar, como é que vamos fazer a aplicação, para que estados de desenvolvimento da cultura é que é indicado, como é que fazemos. Por exemplo, no caso das pronoides, que são a cerejeira, a amendoeira, o pessegueiro, a ameixeira, nós fazemos, por exemplo, algumas aplicações ao abrolhamento dos gomos. Por exemplo, qual é que é o abrolhamento dos gomos? É quando os gomos onde vai aparecer a flor já está inchado e já está quase a arrebentar. Ainda não está na arrebentação, mas está inchado. Por exemplo, há uma altura, ou seja, o que eu quero dizer é, há uma altura, nesta altura que devemos fazer uma aplicação em cobre. Pronto. Então, nós precisamos de ler o rótulo para saber quais são os estados vegetativos onde é indicado fazer a aplicação. Se fizermos uma aplicação depois desses estados vegetativos nos quais é recomendado, podemos correr o risco de causar toxicidade nas plantas. Pronto. E é tudo por hoje. É tudo por agora. Tenho aqui um link de onde tu podes obter um e-book gratuito, onde eu ensino a obter um solo fértil com técnicas de agricultura biológica. Registras-te na minha lista de e-mail e de vez em quando recebes um vídeo meu, tal como é neste vídeo. Dá-me um like, partilha com os teus amigos, diz-me se ficaste com alguma curiosidade, com alguma coisa que queiras saber, alguma coisa que me queiras ouvir explicar. Deixo-te aqui o link também para esta apresentação, se quiseres fazer download da apresentação. Obrigado por teres assistido e até ao meu próximo vídeo.